Olá, terceira série do ensino médio, Escola Tsuya. Beleza aí com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, dia da nossa aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção devolutiva, correção das atividades da aula passada sobre estudo das funções. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão na atividade 1. Atividade 1, ele diz o seguinte: determinar a lei da função, ou seja, qual é a função que relaciona o lado x de um quadrado com o seu perímetro. Eu desenhei um quadradinho pequenininho aqui para auxiliar a gente aí na resolução dos exercícios. Bom, ele quer uma lei da função que relaciona o lado x do quadrado com seu perímetro. Na geometria, nós sabemos que essa relação do lado com o perímetro é a seguinte: para você calcular o perímetro de um quadrado, você precisa somar todas as medidas do seu contorno, tá? Se o ladinho do quadrado é x, então, o perímetro é a soma das medidas do contorno da figura. No nosso caso, o quadrado. Qual que é a relação, então, do perímetro com o lado? É a soma dos lados, né? Então, o perímetro vai ficar x mais 1x, que dá 4 vezes o x, né? Eu tenho 4x. Então, na atividade 1, nós concluímos que o perímetro pode ser calculado multiplicando por 4 o lado do quadrado. No nosso caso aqui o lado era x, né? Então perímetro 4 vezes x. Como ele quer a função, então na verdade nós teremos que escrever aqui o perímetro em função de y. Ficaria assim então, ó. Y é igual a 4 vezes o x, tá? Então, perímetro 4 vezes o x, função y igual a 4 vezes o x. Na atividade 2, ele está pedindo a função que relaciona o lado do quadrado com sua área. A relação de lado com a área do quadrado é a seguinte, que a área do quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. Se o lado é x, então a área vai ser x vezes x, igual a x quadrado, área igual a x quadrado, em função y igual a x ao quadrado, certo? Então, essa é a resposta da nossa atividade 2. Vamos agora para a atividade 3. A atividade 3, ele está pedindo para completar essa tabela envolvendo a relação de valores dos exercícios anteriores. No exercício anterior, no 1, nós calculamos que o perímetro é 4 vezes o lado, né? E que a área é o lado ao quadrado. Então, como que vai ficar o perímetro de um quadrado que o lado dele é 1, 2, 3, 4, 5? Se é só multiplicar por 4, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. A área é o lado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Olha que interessante, ó. A área e perímetro são iguais aqui. 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Próximo exercício. Próximo exercício. Atividade 4 e 6 eu vou resolver lá no final, porque o espaço aqui é pouco, tá? Então eu vou resolver lá no final a atividade 4 e 6. Não temos espaço aqui na folha. Atividade 5, ela diz o seguinte: classificar como crescente e decrescente as funções. Na primeira, essa função aqui ela é
crescente. Como que eu consigo verificar aqui? Ó, o Azinho é 5 e é maior que 0. Nessa aqui ela é decrescente porque o Azinho, que é o coeficiente angular dela, é menos 3 e, consequentemente, menor que 0. E aqui também ela é decrescente porque o Azinho é menos 1, menor que 0, certo? Vamos lá para a outra página. Nessa página aqui, são questões de avaliações internas, né? Que você tem que avaliar a questão e as alternativas. Tem um erro de edição aqui, né? Tem duas questões número 3, tá bom? Mas o que importa aí é vocês resolver o exercício. O número da questão não faz diferença. Primeira questão. Observando esse gráfico aqui, ó, definida nesse intervalo, a função ela está estritamente definida entre menos 5 e 7. Essa função é estritamente decrescente em quais intervalos? Analisando o gráfico, ó, ela é decrescente aqui e aqui, né? Nesses dois intervalos. Aqui ela permaneceu constante, aqui ela cresceu e aqui ela cresceu. Então, esses intervalos, se eu projetar aqui, ó, no eixo do x, no domínio, vai ser esses dois intervalos aqui, ó, menos 2 e 0 e 3 e 5. Então, a resposta é letra C. Vou aproveitar que está na tela e resolver a questão do lado, que é número 3. Esse gráfico representa a produção de queijo de uma fazenda em 5 anos, tá? A pergunta é a seguinte. De acordo com o gráfico, em qual período que a produção diminuiu? Qual o período que a produção diminuiu? Só tem esse período aqui, ó. Os outros dois aqui aumentou, aqui permaneceu estável. Não aumentou e nem diminuiu. Então, a resposta é entre abril e maio, né? Abril e maio. Letra D de dado. A outra questão aí do lado é... Novos projetos e investimentos na área comercial levaram a indústria de doces de banana Miraca Doces a aumentar seu faturamento nos últimos 5 anos, com praticamente o mesmo número de funcionários. E esses valores aí são em milhões de reais. Analisando o gráfico, qual o intervalo de tempo em que o faturamento teve o seu maior crescimento? Bom, aqui cresceu, né? Mas pela inclinação aqui a gente já dá para perceber que aqui também cresceu. O maior crescimento foi nesse período aqui, ó. Certo? Entre 99 e 2000. Portanto, a alternativa correta é a letra B de barriga. Agora a gente vai para a outra questão ali do ladinho, que é outra questão número 3 também, né? Analisando o gráfico, nesses dois intervalos aqui, ó, menos 5 e menos 2, menos 5 e menos 2, essa função ela é crescente. E menos 1 e 2 vai estar nesse intervalo aqui, ó, dentro desse espaço, ela é decrescente. Então, dentro desses intervalos, a resposta correta é a letra B, crescente e decrescente. Ok? Vamos voltar agora para a questão 4 e a questão número 6. Questão 4 era para você esboçar os gráficos, né, da letra A e da letra B. Na letra A, o gráfico era em relação ao perímetro, 4 vezes o x. E na letra B, é em função da área da figura, do quadrado, tá? Então, olha só. Tem que fazer aquela tabelinha, né? Se dá valores para x. Pega aquela tabelinha que a gente preencheu lá em cima do perímetro. Ó. Quando o lado for 1, né? O perímetro vai ser 4. Quando o lado for 2, o perímetro vai ser 8. Quando o lado for 5, o x for 5 aqui, ó, o y vai ser 20. E aí traça-se a reta. O gráfico da parábola x²,
esse gráfico ele pega tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Ele entra para cá também, tá? Mas nós temos que tomar cuidado, como está se tratando de área, não serve o lado negativo para a gente. Então esse gráfico aqui também, ele foi feito com os valores lá da tabela. Quando x for 1, 1 ao quadrado dá 1, x igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, né? E aí resultou nesse gráfico aí de parábola, tá bom? E a última, que é a 6. Questão 6 é a seguinte, ela pedia para definir a característica observada no exercício anterior, lá no exercício 5, 4, e determinar se para determinar se a função é crescente ou decrescente. Então são duas situações. Qual que é a primeira situação? A resposta sua não precisa estar exatamente igual à minha, tá? Essas funções, elas são crescentes. As funções em que se pode verificar o aumento do valor de y ao aumentar o valor de x. E a segunda, eu não vou escrever não, vocês só vão inverter aqui, ó. Elas serão decrescentes, ó. Serão decrescentes as funções em que se pode verificar a diminuição do valor de y ao aumentar o valor de x, tá? Então essas aí são as duas possibilidades de resposta da atividade número 6. Um abraço para vocês, beijo e até a próxima. Tchau!